em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Shalom, irmãos. Paz do Senhor. Tudo bom com vocês? Glória a Deus. Obrigado aos levitas, a nossa irmã Ayla ali louvando maravilhosamente, direitinho no tempo e no tom certinho. Glória a Deus. Deus abençoe. Olha aí, vem aí o Arca Kids com a Ayla. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1, e nós vamos ler todos os versículos desse capítulo. Neemias, que fica ali no Velho Testamento. Se você tem alguma dificuldade, não tem problema em você buscar no índice onde fica Neemias, para que você ache mais rápido. Já está, né? Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor porque nós fazemos parte de um povo escolhido pelo Senhor, de um povo que vive as palavras do Senhor, e estamos pautados na Bíblia e vivemos e estamos vivendo os princípios da igreja primitiva, daquilo que nós vimos o apóstolo Paulo pregando nas suas cartas ali no livro de Coríntios, os dons, as profecias, os ensinamentos, tudo aquilo que o Senhor quer da sua igreja nesses últimos dias, que nós possamos viver em unidade. Eu tenho experimentado nesse lugar. Eu louvo ao Senhor por cada convocação que o Senhor nos dá, né, através da nossa pastora, através dos comandos que o Senhor nos dá, esses direcionamentos do jejum, da oração, da leitura da Bíblia. Nós vemos isso na palavra do Senhor, e nós podemos nos alegrar em Deus por fazer parte de uma igreja que vive os princípios bíblicos da palavra do Senhor. Quem concorda comigo com isso, diga amém. Glória a Deus. Então, nós louvamos ao Senhor pela sua santa palavra, viva e eficaz nas nossas vidas, e louvamos pelo pão, pelo alimento que nós recebemos nessa casa, que nos alimenta, que nos fortifica, e que nos incentiva, e que nos faz viver a cada dia debaixo da vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Diz assim os versículos, a partir do versículo 1, diz: esta é a história de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quizeu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Versículo 3. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Versículo 4. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada, e fiz a Deus esta oração: ó Senhor Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que Te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Versículo 6. Olha para mim, ó Deus,
e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos, temos pecado contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos. Não temos obedecido às tuas leis que nos destes por meio de Moisés, o teu servo. Lembra-te de que disseste a ele: se vocês, o povo de Israel, foram infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas, se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Versículo 10. Senhor, estes são os teus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos, que têm prazer em te adorar. Faça com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo, eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Glória a Deus. Louvamos ao Senhor pela tua palavra, Senhor, e fale conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Aleluia. Respire fundo, aperte os cintos, porque o Senhor vai continuar ministrando as nossas vidas. E você que ouviu essas palavras do livro de Neemias, talvez você que já começou, como a pastora pediu para que os oficiais estivessem lendo também o livro de Neemias na semana passada, os pregadores do telhado já estavam lendo um pouquinho antes, um tempo antes. Então eu também convido a você, membros, congregados, visitantes, para que também possam fazer essa leitura de todos os livros, de todos os capítulos de Neemias. É um livro curtinho, mas cada vez que você lê, eu sou assim apaixonado por Neemias, e cada vez que eu faço a leitura do livro de Neemias, o Senhor vai nos dando coisas novas, vai nos revelando coisas novas. Mas, lendo novamente o capítulo 1 de Neemias, o Senhor me fez relembrar nos últimos dias, na quarta-feira, possivelmente eu poderia estar trazendo essa palavra no culto da família, e estava pronta essa palavra, e enquanto eu estava meditando nela, eu estava recordando das palavras que a nossa pastora estava falando no domingo passado, e encaixando pela revelação do Espírito Santo de Deus as coisas e a convocação que o Senhor fez a nós, povo de Deus, através desse capítulo 1 do livro de Neemias. Então, pautado nessa palavra de Deus, como nós já louvamos ao Senhor através da sua palavra, lemos a palavra do Senhor através dos louvores cantados ao Senhor, nós vamos também compartilhar um pouco desse livro, nesse capítulo, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E as notícias, as boas e más notícias, elas chegam para qualquer um, para qualquer pessoa. Neemias estava ali no seu trabalho, ele era copeiro do rei, ele tinha um ótimo emprego, ser um oficial do reino e servir ao rei, e ter essa responsabilidade. Com certeza não ganhava pouco, tinha uma alta responsabilidade de servir ao rei, ao governador, e era uma função muito importante
Nos dias de hoje, quem poderia ser aquele que serviria ao nosso presidente Lula, aquele que estaria responsável pela sua alimentação, pela sua comida, em ter um cuidado de separar os alimentos específicos para que não pudesse fazer mal ao presidente Lula, ao nosso governador, ao nosso prefeito. Então, essa configuração que a gente faz também para a mesma responsabilidade e posição importante que Neemias tinha naquela época. Mas, independente de toda essa posição importante, de ter um trabalho bem estruturado, talvez de ganhar muito bem por ter essa responsabilidade, ele fazia parte de um povo que era e que ainda é hoje o povo escolhido de Deus, que é o povo de Israel. E nessas idas e vindas de pessoas que iam até o reino, que iam compartilhar com ele, que iam trazer notícias, que iam trazer as situações que estavam acontecendo, ele recebeu a visita também de um de seus amigos, de seu irmão, e não trouxe as boas notícias que ele gostaria de ouvir. As más notícias chegaram para Neemias, de que a cidade ali de Jerusalém, os muros e os portões, eles estavam queimados e derrubados. Houve uma destruição daquilo que protegia a cidade de Jerusalém. E isso, com certeza, para Neemias foi um choque, foi um abalo de uma coisa que já tinha acontecido, mas as pessoas que voltaram, que retornaram daquele momento de guerra, eu vou ler para você daqui a pouco, a parte histórica, por que os muros de Jerusalém eles foram derrubados, por que eles foram queimados, mas as pessoas que sobreviveram aos ataques, às guerras e a essa destruição, estavam passando por humilhação, por desprezo. Então isso abalou também o coração de Neemias ao receber essas notícias. E no contexto da história de Neemias, ele tinha um bom emprego, como eu falei para vocês, e porque os muros de Jerusalém, eles foram destruídos e queimados. E aí eu fui pesquisar o motivo, um dos motivos. A destruição foi resultado da conquista da cidade pela Babilônia, liderada pelo rei Nabucodonosor, 587 anos antes de Cristo. Este evento marcou o fim do reino de Judá e o início do exílio babilônico. E o mais importante, os fatores que contribuíram para essa destruição: a desobediência a Deus. O povo se afastou, praticando idolatrias e pecados. Houve instabilidade política, reis instáveis e alianças problemáticas. A ascensão da Babilônia tornou-se uma potência regional e dominou Judá. E rebeliões contra a Babilônia levaram à destruição de Jerusalém. E no livro, se você for pesquisar, esse foram um dos fatores principais que ocasionaram essa destruição dos muros de Jerusalém, dos portões de Jerusalém. A desobediência a Deus, a desobediência ao Senhor, aos seus mandamentos. Eu quero que a gente pense nessa noite, nessa convocação de tempo, de jejum, de consagração ao Senhor, de nós pensarmos como um corpo, primeiramente pensando em nós mesmos, pensando na nossa necessidade de reconstrução em Deus, reconstruindo a nossa vida diante do altar, os nossos pensamentos, as nossas motivações,
E assim como Neemias recebeu as notícias de que algo estava errado, de que algo estava incorreto, e por muitos dias depois dessa notícia, ele parou e sentou e chorou por alguns dias, até que ele teve o comando do Senhor para que ele pudesse começar a orar e a jejuar. Da mesma forma como nós ouvimos e queremos que o Senhor possa reerguer esse templo, que Ele possa expandir esse templo físico que eu estou falando, assim como a pastora tem nos dado a orientação, nós recebemos as notícias daquilo que foram feito pelos nossos antepassados, por aquilo que foi feito de forma correta, de forma incorreta, se teve ciência ou não, se foi correto ou se foi incorreto, as notícias, elas chegaram, sim ou não? As informações, elas chegaram. E a gente, então, aparentemente estávamos num bem bom. Mas quando a gente foi visitar as questões de outros períodos, de outros tempos, o Senhor com certeza trouxe para nós, a pastora, a necessidade de nós estarmos orando, pedindo perdão a Deus pelas nossas decisões incorretas. Por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós agimos que não agradou ao Senhor. E você, quando recebe essa notícia, talvez você também pare e sente, e medite, e pense, e chore, e lamente por muitos e muitos e muitos dias. À medida que você vai visitando o seu coração, à medida que você vai visitando a sua mente, os seus pensamentos, trazendo à sua memória, talvez coisas que eu mesmo fiz, ou que você mesmo fez, ou que você falou, que desagradou ao Senhor neste lugar. E que isso talvez ainda esteja produzindo algo espiritualmente na minha vida, na sua vida e sobre esse ambiente. É sobre isso que nesse tempo de parar, de sentar e de se lamentar dos seus próprios pecados, das suas próprias transgressões, é nesse tempo que nós temos que pontuar e escrever para que nós possamos orar, pautados na palavra de Deus, aquilo que nós precisamos confessar a Ele em arrependimento, pedindo perdão. A palavra do Senhor nos diz: confessai as vossas culpas. Confessai as vossas culpas. Para quê? Para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Confessar as vossas culpas uns aos outros para que nós possamos sarar, para que nós possamos viver o bem do Senhor aqui na terra. Então, nesse intervalo de tempo, talvez exatamente nessa semana, onde dia 1º nós de fato vamos estar iniciando esse tempo de jejum e de consagração e orando ao Senhor, talvez nesses próximos dias seja o tempo de você revisitar os seus pensamentos e as suas ações e as suas atitudes, desde o tempo de 25 anos atrás. Se você é um dos primitivos, um dos primeiros, um dos remanescentes aqui da igreja, e pedir ao Senhor: Senhor, não estou lembrando de nada, não lembro de nada. Mas se você inclinar os seus joelhos ao Senhor, se eu me inclinar os meus joelhos ao Senhor e pedir para que o Senhor, que o Espírito Santo traga as palavras corretas, porque eu não sei orar, o Espírito Santo, Ele vai colocar as palavras certas na sua boca sobre o que orar. Como eu vou orar pelos meus antepassados, por aquelas pessoas que passaram por aqui? O Espírito Santo vai nos ajudar e vai nos orientar.
a dizer as palavras que nós não sabemos falar, a confessar aquilo que nós não sabemos confessar, no momento que nós dobrarmos os nossos joelhos. E mesmo que a gente fique em total silêncio, só se lamentando e chorando na presença do Senhor, o Senhor vai estar contemplando as nossas lágrimas, contemplando o nosso pranto, contemplando o nosso choro, contemplando as nossas lamentações, assim como Neemias, o Senhor fará também assim com as nossas vidas. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará jamais. Então vai ser um tempo, e a partir desse tempo, porque aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, nesses próximos 25 dias, Ele não está limitado apenas a um tempo, porque o Senhor é muito mais do que 25 dias. É apenas o início de muitas coisas que nós precisávamos fazer há muito tempo, mas daqui para frente será um tempo novo, um tempo de bênção, um tempo de chuva de poder, um tempo de chuva de vitória, um tempo de chuva de unção, um tempo de chuva de cura, mas também um tempo de chuva de arrependimento e de santificação. Você crê com isso, querido? Então é o início. É o início, não fique desesperado se talvez no primeiro dia não aconteça nada. Talvez seja o seu primeiro dia de estar na presença do Senhor, em silêncio, e se lamentando, e orando, e buscando a presença do Senhor, em adoração. Senhor, me ajude, eu preciso. Eu abro o coração para Ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com Teu poder. E o que mais? Faz em mim, Senhor, o Teu querer. Talvez sejam essas suas primeiras palavras de orar ao Senhor e buscar ao Senhor. Desse tempo que o Senhor trará para as nossas vidas. Então não se preocupe muito com a forma ou com o jeito. Não vá montado, mas vá completamente desmontado para a presença do Senhor, porque é Ele que vai nos restaurar, é Ele que fará todas as coisas novamente, e eis que tudo se fez novo. É na motivação do nosso coração, no desejo do nosso coração, no desejo de nós estarmos descalços na presença do Senhor e tirar os nossos sapatos, as nossas sandálias na presença do Senhor, declarando que este lugar é santo. Ele escolheu esta casa para operar sinais, prodígios e maravilhas, para que o nome dele continue sendo glorificado nesse altar e nesta casa. E eu e você fazemos parte desse exército do Senhor, de adoradores que atraem a presença de Deus, que adorem a Ele em espírito e em verdade. E aqueles que entrarem por aquelas portas serão curados, transformados, libertos em nome de Jesus Cristo. Não sairão da mesma forma que entraram, não por causa de mim, de você, mas por causa da presença do Deus eterno que habita neste lugar. Porque nós declaramos que este lugar é santo ao Senhor. Então você vai experimentar, eu e você vamos experimentar também esse tempo de se lamentar, de chorar e de jejuar e de começar a receber as estratégias do Senhor. Neemias, ele se identificou com os pecados do povo. Nos versículos 6 e 7 diz a oração dele: ouve a minha oração. Olha para mim e ouve os pedidos que eu te faço dia e noite em favor do povo de Israel. Teus servos, confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecados. Vamos pausar nessa parte. Neemias, ao receber as más notícias de Jerusalém, ele não cruzou os braços e dizia: agora é problema deles,
Eu já estou aqui no meu bem bom, já tenho um bom emprego, já estou com o meu diploma garantido, já estou bem sucedido, já tenho uma família, já tenho dinheiro para gastar com o que eu quero. Mas não, ele recebeu a notícia e mesmo distante do lugar de onde ele estava e da posição que ele estava, ele se identificou com os pecados do povo. Leia novamente o versículo 6, para que você não esqueça disso. Ouve a minha oração, olha para mim e ouve os pecados que eu te faço, dia e noite, os pedidos que eu te faço, dia e noite, em favor do povo de Israel, teus servos. Confesso, primeira pessoa do singular. Ele não disse eles confessam, ele disse eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Ele se identificou com o problema, com a situação, independente do tempo que já tinha acontecido, a derrubada dos muros de Jerusalém e a queima dos portões. Ele se identificou com o problema. Então também o problema é meu. Então eu confesso os pecados do povo de Israel, os dos teus servos. E aí ele continua, confesso que nós. Ele não disse, confesso que eles pecaram, Senhor. Então pode matar. Eu não quero saber, não é problema meu, eu já estou aqui. Não. Ele diz, confesso que nós, o povo de Israel, ele se incluiu no meio do povo, no meio problemático, num povo que tinha desobedecido as ordens do Senhor, os mandamentos do Senhor. Teus servos, confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Os meus antepassados, pessoas lá de trás, temos pecado. E eu, no presente, no dia de hoje, tenho pecado contra ti. Então ele se identificou completamente com as situações, com a notícia, com o problema. E por isso que ele se desesperou, ele chorou, ele lamentou, mas ele foi buscar o Senhor em jejum e oração. E a oração dele foi se identificar com o problema e não se excluir do problema. Ele orou pelo povo do passado, pelas outras pessoas que passaram por aquele lugar, por aquela cidade, por aquele tempo, que desobedeceram ao Senhor, que fizeram as coisas erradas. Ele orou pedindo ao perdão por aquele povo e até os dias atuais, quando ele fala, os meus antepassados e eu, no tempo presente, orando, ele à distância, EAD, se identificando com o problema, se identificando com o pecado, pedindo ao Senhor graça e misericórdia, para que o Senhor desse a ele as estratégias certas. Até porque ele não sabia ainda o que fazer. Era o tempo de jejum e de oração para buscar ao Senhor o direcionamento daquilo que ele precisava fazer. Então foi o tempo de Neemias, foi o tempo dele, e ele ali no seu lugar, no seu intervalo do trabalho, ele parou e foi buscar a face do Senhor, e disse, Senhor, os meus antepassados, meu pai, minha mãe, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, e aí segue os avós de 300 e todos os vôs aí para trás, eu só sei até o tataravô. E todos os meus antepassados, eles fizeram coisas erradas, mas eu confesso ao Senhor em arrependimento por essas atitudes, Senhor. Para que o Senhor tenha misericórdia e restaure hoje, nesse tempo, aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser realizado. Os meus antepassados e eu temos pecado, temos agido de modo perverso
contra ti, e não temos obedecido às tuas leis, que deste ao teu servo, quem? Deu a quem as ordenanças, desobedeceu a quem? Quem, gente? Moisés, isso, fale com vontade, com graça, o nome dele, Moisés, aquele ao qual o Senhor tinha constituído há milhares de anos atrás para escrever os mandamentos e para direcionar mais uma vez o povo de Israel, que foi todo aquele problema que a gente sabe, de 40 anos no deserto, que era para ser menos tempo, mas passou 40 anos, e ainda assim o povo muitas das vezes desobedeceu ao Senhor. Moisés saiu de cena para buscar ao Senhor, e quando voltou, achando que o povo estava fazendo as coisas certas, o povo já tinha se desviado, já tinha outros deuses, já tinha um bezerro de ouro, já tinha um trem, um negócio, uma coisa, tomando o lugar de Deus em um intervalo de tempo. Por isso que nós precisamos estar o tempo todo nos vigiando e nos policiando, porque qualquer coisa pode nos desvirtuar da nossa conexão com Deus, daquilo que o Senhor tem dado às nossas vidas através da sua palavra. O inimigo tenta laços e embaraços para nos desviar dos caminhos do Senhor o tempo todo. Enquanto ele não conseguir enganar os escolhidos, ele não vai parar. Então, por isso que eu e você precisamos vigiar o tempo todo e aproveitar esse tempo que nós estamos vivendo de igreja primitiva, de fazer um super esforço de 25 dias de oração e jejum. Ai, meu Deus, são 25 dias. Ah, meu Deus. Pense melhor, você prefere 40 anos ou 25 dias? 25 dias não é nada diante do Senhor, para nós que vamos colocar o nosso coração diante dele, como uma oferta de amor e de sacrifício. Não será fácil, não vai ser fofinho, nem gatinho, nem 25 dias, não. É com força de vontade que eu vou precisar fazer. Imagine tu. Vem para o seu irmão, imagine tu. Diga, imagine tu. Mas juntos nós somos mais que vencedores. É um ajudando o outro. É um incentivando o outro. Lembrando lá no grupo, botando um versículo que nos incentive, botando uma canção lá que nos incentive a orar e a buscar ao Senhor e a lembrar do propósito de estarmos juntos em unidade, buscando ao Senhor. Não vai ser fácil, mas também não será impossível, porque nós já passamos por outras experiências de tempo de jejum, de consagração, e nós passaremos por essa mais uma vez com o Senhor nos ajudando. Mesmo estando distante da cidade, Neemias reconhece e confessa os pecados do povo. Ele não aponta os culpados, mas ele se coloca como parte do problema e busca o arrependimento. Observe as palavras. Nem que você tenha que ler 10 vezes o capítulo 1. É a parte do versículo 6 em diante, que é da oração. Em nenhum momento Neemias ficou de bico, nem dizendo que fulano que foi o culpado, então ele que resolveu o problema dele, nem a situação que ele trouxe e que agora ele que tem que resolver esse pepino. Não, em nenhum momento você vê Neemias dando nomes aos bois, falando de pessoas, falando das atitudes, mas ele se identificou e buscou em oração a resposta, se identificando com o problema. E outro homem de Deus, Isaías, que estava ali no templo, na casa do Senhor, e teve aquele momento, aquele rebuliço de os anjos apareceram, e com duas cobriam as asas, cobriam o rosto, e cobriam os pés, e
o templo se moveu, e foi aquele mover glorioso na casa, na igreja que Isaías estava. E depois de tudo isso, ele disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor. Isso significa que não há impedimentos para você. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos podem contemplar a glória do Senhor. Todos podem ser transformados pelo Senhor, porque o anjo do Senhor tocou a boca os lábios de Isaías, e ele foi curado, ele foi transformado por conta do pecado, ele foi restaurado. Mas ele se identificou com o povo, não por ser visto, nem por ter contemplado a glória do Senhor. Ele disse: socorro, meu Deus, ai de mim, que vou perecendo e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele é igual a todo mundo. Diga assim ao seu irmão: eu sou igual a você. Mas nós fazemos parte do corpo de Cristo. É um ajudando o outro. Glória a Deus. Então não se separe. Se ajunte, porque você é importante nessa obra, nesse tempo, para buscar também o favor do Rei, do Senhor Jesus. Então se ajunte nesse tempo, em nome de Jesus. Leve a palavra de volta a Deus em oração. Nos versículos 8 e 9, Neemias relembra ao Senhor a promessa feita através de Moisés. Isto nos ensina que em oração nós podemos e devemos trazer à memória de Deus, se é que podemos fazer isso, a palavra de Deus mesmo, sobre o perdão, sobre a remissão e sobre a restauração. Ele menciona no versículo que o povo desobedeceu às ordenanças que Deus deu através ao servo Moisés. Nós temos o Moisés no dia de hoje, levantado pelo Senhor, que é a nossa pastora. O Senhor tem dado os comandos a ela, deu a outros que passaram por esse lugar. Obrigado, irmão. Deu a outros que passaram por este lugar, mas hoje o Senhor tem contemplado esta vida como um Moisés desse tempo para conduzir o povo, e nós não podemos nos desviar como o povo se desviou das palavras que o Senhor ordenou a Moisés. Nós também não podemos nos desviar das palavras que o Senhor deste à nossa serva de Deus, a pastora Ana Cristina, porque isso é estar debaixo da obediência de Deus. E se nós desobedecermos ao Senhor, as palavras que o Senhor tem dado à tua serva, nós vamos estar completamente configurados e inseridos nesse contexto de Neemias, que ele relembra ao Senhor que o povo desobedeceu às ordenanças que ele deu ao servo Moisés. Então, nesse tempo, nós precisamos estar atentos àquilo que a serva do Senhor tem declarado e profetizado neste lugar, atentos, sem dúvidas, colocando em prática, colocando diante do Senhor e pedindo a direção do Santo Espírito de Deus e seguindo o caminho ao qual Ele tem nos dado neste lugar. Aquele ou aquela que o Senhor tem colocado como profeta, como pastora nesse tempo. Pastora, nós não sabemos quais serão os próximos, até porque a gente não vai ficar aqui para sempre. Não sabemos qual será a próxima pastora desse lugar, ou o próximo pastor. Não sabemos quando nós vamos morrer, se todo mundo vai morrer e essa igreja vai continuar, outros e outras gerações e outras décadas virão. Mas nós estamos aqui nesse tempo. E precisamos fazer valer a pena nesse tempo, nessa geração, nessa década, aquilo que o Senhor tem ordenado às nossas vidas, em obediência e cumprindo os desígnios que o Senhor tem dado aos servos dele aqui na terra. Amém, irmãos? Vocês entenderam? Glória a Deus. Então esteja
atento a todas as palavras ditas neste lugar. E leve a palavra do Senhor. O Senhor diz na tua palavra que isso. Abra a Bíblia nesse momento de oração. Pegue os salmos de Davi, os salmos de arrependimento, de confissão. Com certeza o Senhor vai te instruir nesse momento de arrependimento e de confissão de pecados, e você alcançará esse favor do Senhor. Nós estamos quase no fim dessa palavra, e eu queria complementar com o livro de 2 Crônicas 7,14, que você vai abrir. Quando a gente está com sede, a água fica bem mais gostosa. Aleluia. Imagine Jesus, que é a água da vida. Aleluia. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o seu país prosperar. Essa é uma linguagem bem atual que eu peguei, mas você tem uma versão das mais antigas aí, que ele fala que ele vai sarar a nossa terra. Sarar a nossa terra. E você pode levar essa palavra ao Senhor, baseado nessas etapas, antes da restauração de tudo, tem todo um processo. E nós precisamos entender todo esse processo. Nós não vamos falar o passo a passo de 2 Crônicas 7,14. Só estou te dando mesmo uma colher de chá, que você pode também introduzir nesse seu tempo de oração, buscando ao Senhor. E o último texto que eu quero ler para você nessa noite, encerrando, que está no versículo 11, aí de Neemias. Ó Senhor, escuta a oração deste teu servo, a oração dos teus servos que têm prazer em te temer. Dai-me êxito hoje e faz com que o rei seja bondoso comigo. Observem. Ó Senhor, escuta a oração deste teu servo e a oração dos teus servos que têm prazer em temer ao Senhor. Neemias, ele sabia que ele não estava sozinho orando por aquela causa, por aquele projeto de restauração, de reconstrução e de favor que ele iria buscar. Mas ele orou ao Senhor já dizendo: ouve a minha oração e também destes teus servos. Então, eu e você estamos convocados para este tempo, juntamente com a nossa pastora Ana, estarmos orando e buscando a face do Senhor. Eu e os teus servos, nós e os teus servos, buscando a presença do Senhor, para que nós possamos buscar o favor do Rei, as respostas que nós precisamos, as liberações que nós precisamos, as assinaturas que nós precisamos, tudo aquilo que estiver no mundo físico, que o Senhor já estiver contemplando e sabendo da nossa necessidade, nós vamos estar apresentando ao Senhor, para que o Senhor possa estar cumprindo a vontade dEle, buscando essas liberações, para que o nome do Senhor, Ele seja glorificado. Então não esteja sozinho, a pastora não estará sozinha, eu vou estar com ela. Quem vai estar mais? Você não vai estar sozinho, alguém vai estar com você, e com você, e com você, e com você. Enquanto nós estivermos orando, vão ter outros servos de Deus, orando também no mesmo propósito, para que essa rede ela seja fortalecida, e nós não abaixaremos as nossas mãos, mas alcançaremos do Senhor a graça e o favor para as liberações que serão necessárias. E o capítulo 2 ele vai seguir, você vai ler que Neemias orou e foi diante do recebeu o favor do rei. Vai, meu filho.
Eu vou te dar as cartas, aí você vai receber aí as liberações necessárias, o que você precisa comprar, o que você precisa construir, o que você precisa. Ele foi dando as liberações e Neemias foi, e aí segue a história para uma outra oportunidade. A pergunta que eu faço para você encerrando é: você vai estar junto nesse propósito de se reconstruir e de estar junto conosco nesse momento? E não esqueça que a reconstrução que Deus quer fazer, ou a ampliação do templo, o que Deus está falando nas nossas vidas, não é somente a nível físico. À medida que nós estaremos fazendo isso, lendo o livro de Neemias, o Senhor também vai estar restaurando a nossa vida, restaurando a nossa sorte. E isso você vai observar cada um por si próprio, que vai ser muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos, muito mais além daquilo que é físico, daquilo que nós precisamos a nível de templo, de placa, de alvará, de todas essas coisas jurídicas que serão liberadas pelo Senhor, em nome de Jesus, conforme a vontade dEle. Mas você vai perceber que grandes coisas o Senhor fará na minha vida e na sua vida, e os nossos muros derrubados, queimados, nossos portões derrubados e queimados, eles serão reerguidos pelo Senhor, para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E o Senhor está levantando os reis. E o Senhor segue levantando os Esdras e os Barnabés. Aleluia. Não é porque ele é meu irmão que ele está falando isso tudo, não. Porque a gente não conversou nada, né, Ed? E quem ia ministrar era eu. Mas eu estou estudando para uma outra ministração de terça-feira. E aí ele fez: eu estou pronto. Eu disse: obreiro aprovado. E eu estaria hoje no seminário, enfim, né? Tanta coisa. E aí ele disse: não, eu estou pronto. Eu digo: então vai ser você. Né? E ele traz isso. E eu não tinha. E ele falou para mim: você viu que tudo que você falou está no capítulo 1 de Neemias? Eu disse: rapaz, eu não atentei, mas é porque eu estou lendo tanto o livro de Neemias, eu estou ouvindo o livro de Neemias, que o Senhor mesmo foi ministrando, né? E me fez falar tudo aquilo, porque eu não estava com esboço, nada, mas é o próprio Deus mesmo falando para o povo dele, falando para mim, falando para você, né? Que ele quer isso, ele quer essa unidade. E o Senhor me deu uma visão também. Eu não vou começar a falar disso agora, mas ele me deu uma visão esses dias. E eu vou, em uma outra oportunidade, eu vou mostrar, né, no decorrer desse jejum. E Edmundo falando aqui novamente. Edmundo não, Ed, que ele não gosta que chame ele de Edmundo. Parece que é bronca, que eu vou dar bronca nele. Então, quando o Ed estava aqui falando, né, de vocês, de que um vai ajudar o outro, minha filha, quando eu chamo Edmundo lá, ele, poxa, aí, hein? E aí, quando ele me chama de Ana Cristina, eu já saio de baixo, eu digo, misericórdia. Então é isso. Então, mas ao longo desse nosso jejum, que nós vamos estar apresentando, eu vou contar essa visão que o Senhor me deu. E outra coisa que o Senhor estava me lembrando ali. Nós vamos estar nesse jejum. O jejum é para a igreja dele. É para o corpo de Cristo. Não é para eu ficar falando com A, com B, sabe? Ah, não vou comer não, porque eu estou no jejum. Estou comendo pão e água. Não, ó. Boca accuse. Quietinho. Se você estiver em um lugar e tal, aí sim, não, agora não. Mas é aquilo que a própria palavra nos ensina. Quando você estiver jejuando, né, não mostre cara de, dias eu estou jejuando, estou a pão e água. Não. Você tem que estar bem. Você tem que estar feliz. Você sabe qual é o propósito que você está jejuando. Não é para você ficar falando para A e para B, principalmente para quem não é da congregação.
Ah, mas você sabe de alguém que é da nossa congregação e não está sabendo desse jejum? Aí sim. Você diz, meu irmão, você não estava naquele dia, você não estava na reunião, você não viu a ministração, você não está sabendo, deixa eu te falar, vai acontecer um jejum assim, 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 assim. E fala para o irmão, fala para a irmã. Como que está sendo e como que vai acontecer. Ah, as mulheres também estão fazendo um jejum e vai ser assim, 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 assim. É isso que você tem. Você é arauto do rei. Você vai proclamar aquilo que o Senhor deu comando para mim e para vocês. Amém? E arauto do Senhor é isso. O comando, a função dele é essa. É você transmitir a mensagem do Senhor, a mensagem do rei. Amém? Vamos nos colocar de pé. Louvado seja Deus por esta palavra. Tem lanchinho. É o que mesmo? É saladinha, né? Salada de fruta, uma coisa light, uma coisa tranquila. Outra coisa que